A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos aqui em mais um vídeo nesse canal abençoado que tem com certeza trazido conteúdos de suma relevância para a área da teologia, ministerial e acadêmica. É um prazer estar aqui com todos vocês e nesta feita nós vamos falar sobre identidade teológica. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para que você receba em primeira mão todos os nossos conteúdos e fique por dentro de tudo que acontece aqui em nosso canal. Lembrando a todos os irmãos que pela bondade de Deus nós estamos crescendo, chegando a quase 2.000. Eu tenho certeza que no próximo vídeo é um vídeo comemorativo a os 2.000 inscritos aqui em nosso canal. Queridos, esse tema identidade teológica é um tema que eu já queria gravar há um bom tempo, e falando sobre isso, eu vejo que muitas pessoas estão cometendo alguns erros, algumas gafes, um falso academicismo. Tudo isso tem dificultado e atrapalhado o crescimento das pessoas. Eu estou acompanhando o desenvolvimento de alguns alunos meus, eu tenho acompanhado o desenvolvimento de alguns professores, e por isso eu vou contribuir com vocês acerca deste assunto que com certeza vai te ajudar mais uma vez, como todos os vídeos aqui do nosso canal. Vamos avançando, porque aqui você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você entra na faculdade pela primeira vez, é comum os professores indicarem livros, artigos, sites, revistas, para que você consiga ampliar a sua fonte de pesquisa e fazer os trabalhos necessários, pesquisar nas obras para que você consiga realizar algo produtivo e algo de relevância para o cenário acadêmico. Então são trabalhos, debates, tudo que envolve a questão acadêmica dentro da sala de aula, você consegue avançar e desenvolver muito. Porém, muitas pessoas estão achando que você ter uma referência, você precisa copiar essa referência. O especialista já dizia o seguinte: quando você copia de uma única obra, é um plágio. Quando você copia de várias obras, é chamado então de pesquisa. Na graduação, você atinge um nível que você é informado daquele assunto que você escolheu estudar e, portanto, você sabe trabalhar aquelas questões que estão em pauta relacionadas à sua formação. Porém, quando você vai fazer uma pós-graduação ou um mestrado, você precisa já apresentar um projeto e naquele conteúdo você já precisa produzir mais, como você vê, como você analisa. E eu tenho percebido que até a pós-graduação e o mestrado, muitas pessoas inclusive, que não passaram por esse processo, elas pegam o livro de fulano, ciclano e Beltrano e na posição dela, ela estampa o que fulano, Beltrano e ciclano fala e ela fica de fora. Ela não tem um posicionamento formado, ela não fez uma análise técnica a respeito daquele tema. Então fulano fala isso, ciclano fala isso, tá, mas e você fala o quê? Quando você se torna um especialista ou quando você se forma naquela área, não é para você copiar fulano, ciclano e beltrano. É para você ter uma identidade. É para você saber o que você está falando e da mesma forma com que fulano, ciclano e beltrano falam, você também vai falar. Da mesma forma que ciclano, beltrano falam, você também vai expor e influenciar outras pessoas. Então, nós precisamos rever este conceito para não ficar caindo neste erro. Eu vou dar um exemplo aqui dos evangelhos. O pessoal, uma minoria da crítica textual, uma crítica muito barata, fala assim: os evangelhos eles não entram em conformidade. Não é? Até um autor americano que fez bastante sucesso aqui no Brasil, do Bart Ehrman,
eu tenho pelo menos umas 6, 7 obras que foram traduzidas aqui no Brasil dele, e Ehrman diz que os evangelhos, por exemplo, não se coadunam. As pessoas dizem que, na verdade, os evangelhos, Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra coisa, Marcos fala outra coisa e João uma coisa totalmente diferente, que os textos, as ocorrências ali, os fatos, eles não batem. Então significa que alguém copiou de alguém, que quis colocar a visão de alguém, como se na verdade os evangelistas fossem obrigados a copiar o que fulano ciclano escreveu. E parece que as pessoas que estão se formando hoje, elas estão seguindo esse mesmo caminho. E é por isso que nós estamos sofrendo um momento defasado, não só na teologia, mas no academicismo de forma geral, tá? De forma mais ampla. Nós estamos sofrendo muito por conta de a falta de conteúdo, a falta de materiais que realmente possam dar subsídios para que o aluno, para que o professor ou o pesquisador consiga realizar o seu trabalho com bastante afinco. Então, o que eu entendo? Eu percebo que falta a identidade teológica. Eu falo para os meus alunos de mestrado em exegese do Novo Testamento, eu digo o seguinte: olha, fulano, ciclano e beltrano que você pesquisa hoje produziram. Eles produziram sim baseados no autor A, no autor B, só que eles têm o posicionamento deles. Muitos citam R.N. Champlin. Eu tenho aqui o Antigo e o Novo Testamento de Champlin. Ele tem mais 2 obras, a de filosofia que eu não tenho, e uma outra obra. Essas 2 obras, inclusive, já foram atualizadas. Essa daqui é da Agnus, tem a da Candeia também, vai mudando aí as editoras. E o pessoal chama ele de universalista, mas ele traz a visão mais ampla do que fulano, ciclano e beltrano falam, e ele traz o posicionamento dele. Aí é uma coisa. Agora, só trabalhar o que A, o que B e o que C fala é uma cópia. Vai servir do quê? Não serve de nada. Não ajuda ninguém. Quando você propõe fazer um doutorado, você precisa ir com um projeto pronto, certo? Você apresenta então para uma bancada o seu projeto de doutorado. Ele vai passar por uma análise, por um crivo, e saber se tem condições ou não de ser adotado e você seguir com aquele seu projeto. Dentro desse projeto, se você trouxer uma tese que já foi defendida por A ou B, se você não produzir mais do que já foi produzido, raramente a sua tese será acolhida como produtiva e vai receber um crivo positivo no final. Eu falo isso por experiência própria. Então, você pensar como A e B pensam é uma coisa. Isso vai muito da influência. Você ser influenciado é uma coisa. Paulo fala assim: sedes meu imitador, ou os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não estava falando para você ser a cópia dele. Ele estava falando para você ser imitador de Cristo. Ele era imitador de Cristo. Imita Cristo também. Porém, as pessoas não compreenderam isso ainda. Ah, o meu professor falou isso, então é isso aqui. Ah, o livro fala isso, então é isso aqui. Não, pessoal. Você precisa produzir. Eu falo, as pessoas estão utilizando as bíblias de estudo. Pega principalmente estudante que está começando agora. O camarada começou na faculdade de teologia ontem. Ele já compra as bíblias de estudo, lê o versículo e vai para a nota de rodapé. Cara, sabe quando você vai aprender? Nunca. Nunca você vai aprender. Ah, professor, mas claro que é complicado. Pega o texto, lê o contexto, lê o livro, está no capítulo 6, lê o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4. Faz uma análise mais produtiva, vai fazer uma análise histórica, uma análise cultural, uma análise gramatical. Levanta todos os dados do texto. Para de ir no comentário X, no comentário Y, antes de você analisar e ter uma perspectiva pessoal, uma identidade própria. Sabe por quê? Porque a mesma coisa, o que acontece na academia, acontece na igreja. Às vezes a gente está no culto, o camarada está pregando, você põe a mão na cabeça e fala assim: poxa vida, parece que eu já escutei essa mensagem em algum lugar.
Aquela mensagem parece que foi pregada, já você vai, poxa vida, fulano de tal pregou isso aqui no YouTube, tá no DVD tal. Cópia, não tem identidade. Os camaradas estão ensinando a falar em língua estranha, os camaradas estão ensinando a profetizar, não tem mais identidade, então é tudo mecânico, são robôs agora. A gente não pode tolerar isso na teologia, nem na igreja, em lugar nenhum. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Como mudar isso? Isso pode mudar a partir de você. Você pode começar a estudar diferente. A partir de agora, não fica mais dependente da Bíblia de estudo, não fica mais dependente dos comentários, o que A diz, o que B diz. Você fica, até você inscrito aqui no meu canal, fala, o que eu falar, vai pesquisar. Não fica escravo do que eu falar. Se o que eu falei é diferente do que A e B falou, faz uma análise e fica com aquilo que é mais coerente. Agora tem pessoas não. No mundo, e isso pode ser eu nem vou falar isso porque pode soar estranho, mas os camaradas ficam no pano dos outros, não era essa expressão que eu queria usar outra expressão. No pano dos outros, só que pano um dia rasga. Pano um dia rasga. Você precisa ter a sua identidade. Lucas teve a identidade dele. Lucas falou o que Marcos não falou. Marcos falou o que Mateus não falou. João falou o que ninguém falou. Isso é chamado de identidade teológica. Nós não podemos confundir essa questão. E você precisa ter identidade teológica. Você, como todo ser humano tem RG em qualquer lugar do mundo, você precisa também ter o seu RG na teologia. Você precisa produzir, você precisa influenciar as pessoas. Eu vejo os meus alunos contando, dizendo assim, professor, poxa, eu dei uma aula, através daquela aula que o senhor deu, eu trabalhei essa questão aqui. Os meus alunos da escola dominical, os meus alunos da faculdade receberam de uma forma totalmente especial. Eu fico feliz, mas não foi porque eu falei, foi porque ele teve uma perspectiva e o intelecto dele ampliou e avançou. E você precisa ser assim. Você precisa ampliar, você precisa ter a sua identidade, deixar de andar de amuleta. Professor, mas falta conteúdo, então precisa melhorar o estudo, precisa melhorar a pesquisa, estudar os textos de origem, fazer análises especiais, fazer pesquisas diferentes, obras diferenciadas e construir a partir daquilo, tecer o seu comentário, sem colar e copiar de A e de B. E ainda eu falo assim para os meus alunos, olha, se vocês entregarem um trabalho e naquele trabalho eu vou saber, porque eu tenho um detector no meu sistema que identifica se você copiou um trechinho, uma perícope daquele texto, já vai acusar. Então escreva, não copie, não dê Ctrl+C, Ctrl+V, porque com certeza isso não vai levar você a lugar nenhum. Você acha que está passando na frente, mas está enganando a si mesmo. Tá certo? Vamos avançar, eu tenho uma notícia muito boa para você aqui do meu canal. Você que é da cidade de Guarulhos não pode perder essa oportunidade de estudar teologia na melhor. Acesse agora www.itseed.com.br e estude teologia e cresça com certeza no seu ministério, com certeza na igreja que você faz parte, como obreiro aprovado do Senhor. Tá bom? Nós estamos com inscrições abertas para o curso Fundamental em Teologia e o curso Técnico em Teologia. No curso técnico você já aprende hebraico, grego e cultura judaica. É isso mesmo. Com uma parcela bem pequenininha você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode entrar em contato através deste WhatsApp e também através do e-mail que aparece aí na sua tela, contato@itseed.com.br. As aulas começam depois do carnaval e nós temos um encontro na semana de segunda-feira e outro encontro à sexta-feira, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser o maior prazer receber você no nosso polo oficial na cidade de Guarulhos, tá? Não deixe de entrar em contato, www.itseed.com.br. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.